O que é destaque nesta edição? Amazonas registra 1.362 novos casos de Covid e a Fiocruz afirma que a alta da doença em Manaus apresenta níveis acima do esperado. O comércio de Manaus deve abrir mais de 2.000 vagas temporárias para o fim do ano. Contratações deverão ser 47% menor que ano passado. Prefeitura prorroga a suspensão de cobrança do Zona Azul. Florestas da Amazônia perderam 974 toneladas de carbono entre 2011 e 2015. Após ser acusado de travar privatizações, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chama Paulo Guedes de desequilibrado. Bolsonaro sanciona a lei que prevê teto de R$100 mil para obras sem licitação. O presidente acusa organizações em parceria com ONGs de comandarem crimes ambientais no Brasil e também no exterior. Esculturas em gelo de Bolsonaro e Trump são usadas em protesto de ONG na ONU. Luto do mundo dos quadrinhos. Morre Quino, o cartunista argentino criador da Mafalda. Vigilante que estuprava filhas e enteada é preso no Monte das Oliveiras. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e o Climatempo falando na probabilidade de 67% para chover 10 milímetros. A temperatura volta a ficar alta e vai esbarrar nos 33 graus Celsius. 25 graus no momento no sítio histórico da cidade, com 75% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É quinta-feira, 1º de outubro. Chegamos aos 274 dias do ano e faltam 92 para terminar 2020. Dia de Santa Teresa do Menino Jesus. Também é o dia do viajante comercial. Dia mundial do vendedor e dia internacional das pessoas idosas. Na mitologia romana acontecia o festival de Fides, a deusa da palavra e do destino. Esta é a edição 84.864 do Jornal da Manhã. O Rio Negro baixou 18 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 31 centímetros. A vazante era de 10 metros e 21 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Registros da história. 1752, Benjamin Franklin realiza a famosa experiência com a pipa para provar a eletricidade nos raios. 1908, Henry Ford lança o Ford T, o primeiro carro popular da história. 1949, criada a República Popular da China. 1971, Walt Disney World é inaugurado em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Em 1977, acontecia a última partida oficial de futebol de Pelé. 5h52. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia para você, PC, bom dia, Eduardo Silva, e bom dia a você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã. A meteorologia prevendo chuvas e 10 milímetros de precipitação pluviométrica e já choveu em áreas isoladas da cidade. E aí onde você está, Peregrini? Não, Paulo, não choveu não. Entretanto, nós temos aí um tempo nublado aqui na área da Avenida Grande Circular, proximidades do Pronto-Socorro Platão Araújo, uma temperatura bem baixa, viu, Paulo? Uma temperatura bacana, muita gente inclusive usando aquele moletom, aquele casaco, vi agora aí nas paradas de ônibus, um ventinho bem fresquinho, temperatura muito agradável aqui, Paulo. O tempo está nublado sim, mas não choveu não. Peregrini, moradores lá do ramal, à altura do quilômetro 25 da estrada de Altazes, estão reclamando da buraqueira. A estrada está intrafegável e, acima de tudo, a ponte quebrou, Peregrini, e pedem providências. Pois é, então a gente pede também aí, né, a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado que chegue o mais rápido possível, né? O governo está fazendo aí um grande trabalho na Carlos Braga, na M070 também, um verdadeiro canteiro de obras. A obra deve ser entregue ali da estrada entre Manaus e Manacapuru até o final do ano, né, Paulo? A Carlos Braga também está sendo recuperada e por que não chegar também até a estrada de Altazes, que está necessitando e muito de uma ação aí de recapeamento. Pois é, esse ramal à altura do quilômetro 25 tem uma ponte, a ponte quebrou e a estrada está em péssimas condições de trafegabilidade, como dissemos ainda há pouco. Vamos aguardar as providências. Peregrini, e o trânsito, como é que está nesse instante?
Pois é, Paulo, o trânsito, nós já temos um acidente, né, registrado agora nessa madrugada. Os 2 carros ainda continuam na Avenida Camapuã. Foi um táxi modelo Siena e um ônibus da empresa Santa Rita, que faz o transporte especial de trabalhadores do Distrito Industrial. Conversava com o Leonardo, que é o motorista de aplicativo, passava agora há pouco lá pelo local também, nós passamos mais cedo, ele passava agora há pouco, Paulo, ele me dizia que os carros continuam ainda no local do acidente. Não houveram aí pessoas feridas gravemente, Paulo, mas foi uma pancada forte aí, o carro, o Siena, ficou bastante danificado. Aconteceu na Camapuã, logo após ali, Paulo, terminal 4 de quem está subindo em direção à União Cascavel. Felizmente, a noite foi tranquila no IML, a não ser os exames de praxe, não é, Peregrini? Ainda assim, Paulo, até os de praxe foram de menor número, né? Conversava agora há pouco com o Georgia, quem está na portaria do Instituto Médico Legal, e nós conversávamos e ele me dizia, Paulo, que a movimentação na noite e madrugada foi realmente das mais tranquilas, inclusive em exames de corpo de delito também. Nenhuma morte por violência foi registrada durante a noite e madrugada. Esse vigilante, não é, Peregrini, estuprava 2 filhas e ainda é enteada de quebra, não é? Foi preso no Monte das Oliveiras. Foi preso, né, Paulo? Graças a Deus foi preso aí numa grande ação da polícia, da delegacia especializada em proteção aí à criança e ao adolescente, um verdadeiro bandido, né, Paulo, que estava aí estuprando, tá, um camarada de 43 anos de idade, ainda bem que ele foi preso lá no bairro Monte das Oliveiras. Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, assim, com essas e outras informações, vai ser antes, Paulo, manda um abraço especial para os nossos ouvintes, pessoal do transporte alternativo, tá com o radinho ligado na difusora todo dia no Jornal da Manhã, Batata da lotação, aquele abraço, os policiais também que estão aí na madrugada, o Cláudio lá, o Sargento Cláudio, do 12º DIP também, ouvindo aqui a nossa programação, Paulo. Manda um abraço também para todos os bancários, principalmente o pessoal lá da agência do Bradesco, da 7 de setembro, agência 3711. Gente, muito obrigado pela audiência. Agora é contigo, Paulo Guerra. Peregrini, e um ouvinte aqui está dizendo que foi uma churrascaria ontem à noite. Ela estava completamente lotada, não havia espaço entre as mesas e ainda diziam que tinha espaço para mais fregueses, Peregrini. Paulo, isso vem acontecendo, né? Ontem eu estive também lá no Manauara Shopping, rapaz, ontem de tarde estava bem agitado, bem movimentado, muita gente realmente, Paulo, e em restaurantes também, esses que não ficam dentro de shopping, também completamente lotados, Paulo, pizzarias, todos muito bem frequentados e aquele distanciamento, Paulo, infelizmente não vem sendo obedecido. Ali na Avenida Itaúba também, Paulo, uma série de restaurantes, um do lado do outro, ali próximo à Avenida Mirra. Rapaz, a movimentação intensa, mal dá para passar o carro, os restaurantes ficam aí na calçada, sabe, Paulo? E o distanciamento e o uso de máscaras é coisa rara. Peregrini, Cidade de Deus está 4 dias sem água. Diz que um cano quebrou e já pediram providências. E foi próximo do Estradão, na rua Jaú, antiga Moisés, próximo do Estradão. É isso que está escrito aqui, Peregrini. Opa, rapaz. Então, Paulo, ontem, pra você ter uma ideia, logo que terminou o nosso jornal, a empresa nos ligou, né, para pegar o endereço direitinho. A rua Jaú, Paulo? É, rua Jaú, antiga Moisés, próximo do Estradão. Antiga Moisés, próximo ao Estradão. O Estradão que eles falam é aquela rua ali da Reserva Duque. Você conhece tudo, né, Peregrini? Tá bom, vamos já passar sim, Paulo Guerra, lá para a empresa e com certeza providências serão tomadas. Ontem mesmo a empresa nos ligou, nos cobrando aí esse endereço, nós não tínhamos, mas agora sim, a antiga rua Jaú é Cidade de Deus. 5h58 em Manaus. E atenção, com o início das obras das estações de embarque e desembarque de passageiros do transporte público pela Prefeitura de Manaus, a faixa exclusiva de ônibus na Avenida Constantino Neri, conhecida como faixa azul, ficará liberada para o tráfego de todos os veículos a partir desta quinta-feira. A medida é para garantir maior fluidez e segurança no trânsito enquanto durarem os trabalhos nas plataformas ao longo do corredor viário. As 16 linhas de ônibus que percorrem as plataformas em obras vão parar em pontos no lado direito da Avenida Constantino Neri, na mesma direção das paradas do Canteiro Central. A suspensão da cobrança do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul em Manaus vai ser prorrogada, segundo informou a Prefeitura.
A isenção estava prevista para encerrar no dia de ontem. Realizado em Iranduba o 5º Congresso Municipal de Educação e o primeiro na modalidade web. A Secretaria Municipal de Educação de Iranduba, SEMEI, promoveu durante 2 dias o 5º Congresso do Setor, sendo o primeiro transmitido integralmente via internet através da plataforma digital YouTube. A pandemia do novo coronavírus pautou as discussões. Na terça-feira, primeiro dia do encontro, foram abordados os temas: os desafios da educação em tempos de pandemia, as ações da SEMEI durante esse período, ensino remoto, a oportunidade de a escola se reinventar em tempos de pandemia, compartilhamento de experiências entre professores da rede pública municipal, educação especial e a família no contexto da pandemia, programa SAT, sistema de aprendizagem tutorial, e a educação no campo em Iranduba, aprendendo com as brincadeiras tradicionais e o ensino à aprendizagem de inglês em tempos de VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Ontem, o 5º Congresso e o primeiro Web de Educação de Iranduba abordou o ensino remoto, como manter a motivação dos alunos, o espaço escolar em tempos de pandemia, o cuidado com o ambiente, por que falar de saúde mental nesses tempos de coronavírus, educação de jovens, adultos e idosos, o ensino à aprendizagem em tempos de esperança, desafios e possibilidades da educação nesses tempos de Covid-19, diretrizes para as escolas, a importância da educação à distância nesse período, e também teve mesa redonda sobre saúde e educação. O titular da SEMEI, Guido Elier Gonzalez, e a coordenadora pedagógica da Secretaria, Ana Priscila de Oliveira, destacaram os objetivos do Congresso. O objetivo de trazer importantes temas da atualidade na área da educação. É um grande desafio a todos nós, é uma forma de nos adaptarmos a esta nova realidade em tempos de pandemia. Em tempo, o prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, e o secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, publicaram notas de pesar no dia de ontem, lamentando a morte da administradora hospitalar Marilyn Agra D'Angelo. Marilyn D'Angelo foi secretária de Saúde aqui no município no ano de 2012 e antes de comandar a Censa, ela também dirigiu o Hospital Hilda Freire Dona Cabocla. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. A Fundação Matias Maclini está com inscrições para o processo seletivo a partir de hoje até o dia 2 de novembro. Com 368 novas vagas para o ensino médio técnico nos cursos de informática, eletrônica e mecatrônica, o projeto social tem como foco atender alunos das escolas públicas de Manaus. Para participar do processo seletivo, o candidato deve estar cursando o 9º ano do ensino fundamental e ter menos de 17 anos. As inscrições devem ser realizadas no próprio site da Fundação com um valor de R$25. O edital completo do processo seletivo estará disponível no mesmo site a partir de hoje, no www.fundaçãomatiasmaclini.org.br. No emprego com carteira assinada no Amazonas, obteve 7.019 vagas em agosto, o maior saldo de vagas no ano e da série histórica para o mês, ao superar até agosto de 2019, que registrou 6.549 vagas. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o resultado foi liderado pela indústria, com 2.785 vagas, puxado pelo segmento eletroeletrônico, de informática e de televisores. No país foram criados 249.388 novos postos de trabalho formal. O número de vagas para contratação temporária para as demandas de Natal e Réveillon deve ser 47,9% menor este ano em relação a 2019, de acordo com dados da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus, o CDE de Manaus. Em 2019 foram disponibilizadas 4.800 vagas temporárias para o comércio.
Já neste ano de 2020 serão 2.500, conforme dados da CDL Manaus. O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, afirma que a redução na oferta de vagas é reflexo da pandemia do novo coronavírus. Assayag explicou que a Covid-19 trouxe incertezas aos lojistas. Vamos trazer informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Depois da expressiva nota alcançada no IDEB, que tirou o município do 11º para o 3º lugar no estado do Amazonas, a Secretaria de Educação do município continua apresentando bons resultados, inovando com programa de incentivos aos alunos que ainda continuam com as atividades fora da sala de aula. Um desafio que, em meio à pandemia, exige mais do professor a não deixar que o aluno desista dos estudos. Na manhã de ontem, 30 de setembro, o professor Raimundo Conde, que reassume a Secretaria de Educação do município, participou de uma reunião na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ezequiel Ruiz, no distrito de Bela Vista, onde foi comemorado o sucesso do Programa de Educação Conectada. Todo esse sucesso se deve ao esforço dos alunos e à interação de pais e mestres unidos num só sentido de garantir aos educandos o futuro promissor. Por esse grande feito, a escola receberá uma premiação pela atuação em aulas remotas em modalidade EAD com o uso do celular e ainda concorrerá ao Prêmio de Gestão Nacional com o projeto de tecnologia educacional com o uso da internet do programa Educação Conectada. O secretário Conde parabenizou toda a equipe na pessoa da gestora Rosângela Silva Trindade pelo comprometimento e dedicação e finalizou dizendo que esse realmente é um momento comemorativo, já que a escola, mesmo situada na zona rural, não deixa de apresentar ótimos resultados e a prova é a nota 6,7, primeiro lugar no 5º ano do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Bem, Paulo, no mais dizer que na escuta desse noticioso está a senhora Dona Bete Moreno, no quilômetro 9 da estrada de Novairão, o senhor Miguel, na comunidade do Arapapá, e o Paulo Pinheiro, no município de Anamã. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h10. O número de vagas para contratação temporária, como dissemos ainda há pouco, para Natal e Réveillon, deve ser 47,9% menor. E, segundo informações, a Covid trouxe incerteza aos lojistas quanto às contratações. Assim mesmo, é bom ficar atento, porque 2.500 vagas serão colocadas em disponibilidade para este final de ano. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, reuniu-se com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, para tratar sobre a parceria com o governo alemão, via Caritas, que vai estabelecer ações de prevenção à Covid-19 entre a população indígena. Entre outras ações, o projeto visa equipar 28 unidades básicas de saúde UBSs com medicamentos, exames, testagem e equipamentos para atender cerca de 30 mil indígenas das zonas urbana e rural de Manaus. A iniciativa se deu a partir do pedido de ajuda do prefeito Arthur Neto aos países ricos por meio da campanha SOS Amazônia, durante o pico da pandemia no estado. Serão destinados recursos na ordem de 4 milhões para a capital, como disse o prefeito. Essa prestação de contas da primeira-ministra Angela Merkel da Alemanha, ela corresponde a um bom dinheiro que veio a nosso pedido. Ela entregou para a Caritas, tem uma Caritas muito forte lá na Alemanha, e agora nós temos que prestar contas até dezembro, até o final de dezembro. E vamos fazer isso meticulosamente através de 2 servidoras muito competentes que vão estar dedicadas full time a cumprir com esse papel, com esse dever. Atividades na área da saúde já estão em andamento e vão contar com a disponibilidade de 4.000 testes para a Covid-19 voltados aos indígenas, como destacou Dom Leonardo Steiner. O prefeito havia solicitado ao governo alemão essa ajuda e o governo alemão, através da Caritas alemã, entrou em contato com a nossa Caritas e assim se fez então essa parceria. Esse projeto veio através da Caritas alemã, a Caritas nossa da arquidiocese assumiu, mas é um trabalho em conjunto com a prefeitura. 6h13 em Manaus.
Após a assinatura de termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público Federal do Amazonas e pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, com o Departamento de Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal do Amazonas, para garantir o cumprimento do Protocolo de Istambul da Organização das Nações Unidas nas apurações relacionadas a crimes de tortura no Estado, a Polícia Civil do Amazonas publicou portaria que trata da observância dessa norma internacional pela instituição. E, de acordo com a portaria assinada pela delegada-geral, policiais civis responsáveis pela condução, custódia e acompanhamento de pessoas com ou sem restrição de liberdade para o Instituto Médico Legal para submeterem à realização de exame de corpo de delito devem, assim que entregar o periciando ao perito médico legista responsável, se ausentar da sala de exame até o seu fim, para cumprir fielmente o contido no Protocolo de Istambul e no Protocolo Brasileiro de Perícia Forense no crime de tortura, sob pena de responsabilidade disciplinar. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, anunciaram em vídeo publicados nas redes sociais do parlamentar duas importantes novidades sobre a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia. A assinatura, já no próximo sábado, da ordem de serviço de manutenção do trecho do meio, entre os quilômetros 250 e 655, e a finalização dos trâmites burocráticos para a formalização do contrato de pavimentação do chamado lote Charlie, entre os quilômetros 198 e 250. A celebração da ordem de serviço, que envolve o trecho do meio, ocorrerá na comunidade Realidade, localizada às margens da BR-319 e pertencente ao município de Humaitá. Estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam que neste ano o Amazonas registre 700 novos casos de câncer de colo do útero, com 580 casos apenas no município de Manaus. A campanha Outubro Rosa deve iniciar com ações de sensibilização sobre prevenção e diagnóstico precoce. No estado, o câncer do colo do útero está à frente do câncer de mama em nível de ocorrência. Em relação ao câncer de mama, a estimativa é de 380 novos casos para o mesmo período. Por conta da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Manaus informou que vai focar as ações da campanha Outubro Rosa, que conscientiza as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo de útero, na educação e a promoção da saúde. O Amazonas registrou 1.362 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira e chegou ao total de 139.326 infectados, conforme boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. O número total de mortes causadas pela doença subiu para 4.042, com mais 7 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Mas o total de pessoas recuperadas da Covid-19 já chega a 118.419. E a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, afirmou que o aumento no número de casos de Covid em Manaus apresenta níveis atuais acima do esperado em nota técnica divulgada ontem. A instituição afirmou que a situação é reversível desde que medidas de proteção e isolamento voltem a ser cumpridas. Conforme a nota técnica da Fiocruz, a partir da segunda quinzena de abril foi observada uma redução gradativa no número de novos casos semanais da Covid-19, que se manteve até o final de julho. Desde então, os registros passaram a oscilar em torno de casos por 100 mil habitantes no estado e na capital, o que é considerado elevado segundo a instituição. Polícia. Uma informação em nível nacional. O Ministério Público de São Paulo e a Secretaria Estadual de Fazenda deflagram neste instante uma operação contra um suposto esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo 5 grandes distribuidoras de medicamentos. A investigação aponta que as fraudes causaram um prejuízo de 10 bilhões aos cofres públicos nos últimos 6 anos. Além das 5 distribuidoras, 2 redes varejistas e uma Associação Nacional de Distribuidora de Remédios são alvos dessa operação. Foram cumpridos até agora 88 mandados de busca e apreensão em empresas e na residência de pessoas ligadas aos esquemas em 10 cidades, localizadas na capital paulista, Grande São Paulo, e nas regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília, Piracicaba e Campinas. Também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Minas Gerais.
A justiça determinou o sequestro de 17 imóveis. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra. Deixa eu dar continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã que tivemos uma noite madrugada de plantão tranquilo no pronto-socorro 28 de agosto. Apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física e uma outra pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito com escoriações leves. A vítima foi atendida e posteriormente recebeu alta ainda na noite de ontem, lá no pronto-socorro 28 de agosto. Todos que procuram 28 são muito bem atendidos naquela unidade de saúde. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Por volta de 21 horas, era a noite de ontem, quando um homem que deu entrada baleado no pronto socorro João Lúcio. Ele chegou entre a vida e a morte, graças às ações dos anjos da vida do pronto socorro João Lúcio. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem atenderam a vítima rapidamente e ele já não corre risco de morte. Esse homem é um vendedor conhecido apenas como Murilo. Na noite de ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele reagiu a um assalto lá na rua 22, no bairro de São José. Daí ele, no momento que tentou reagir ao assalto, foi baleado e um homem que estava em uma motocicleta fugiram do local. Os bandidos chegaram, pediram que ele entregasse o celular e a carteira. Ele não entregou, Paulo Guerra, e acabou sendo baleado. A polícia militar chegou rapidamente ao local, fez o cerco e já está em investigação aí para que esse bandido seja preso o mais rápido possível. O vendedor continua internado no pronto-socorro João Lúcio e o estado dele requer cuidado. Pronto, socorro Platão Araújo. O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. Na zona leste, um elemento conhecido como Sandomar. Pense no elemento perigoso. O Sandomar estava, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, envolvido em uma briga nas proximidades da rotatória do produtor na zona leste da cidade. O Sandomar e seus capangas pegaram um reparador de carro e meteram a pisa. Não se sabe ainda o que esse reparador de carro aí, que já tinha passagem pela polícia, fez. A turma do Sandomar o pegou e deu-lhe uma pisa. É bom lembrar que esse Sandomar é daqui da zona leste da cidade, daqui de Manaus. O Sandomar de Manacapuru, que está ouvindo o jornal, é gente boa, da melhor qualidade. 3 homens identificados como Bruno Rodrigues Vilaça, de 23 anos, o Chico e Genilson, aliás, é o Wallace, não, vamos direitinho, é o Bruno Vilaça, de 23 anos, um tal de Chico e um tal de Genilson. Foram presos, Paulo Guerra, durante uma operação da 30ª SICOM, na área do distrito, né, no distrito da zona norte da cidade, e de acordo com a polícia, Paulo Guerra, esses camaradas estavam aí com armas, estavam com droga, estavam vendendo droga, já tinham uma quantidade em dinheiro. A polícia chegou junto e conseguiu prender. Rapaz, só bandido da mais alta periculosidade. O Chico e o Genilson é braço direito do principal traficante da área da zona leste da cidade. Com eles, a polícia encontrou R$1.470, além de material de embalo, aquela coisa aquelas trouxinhas e também aquelas balanças de precisão. Faz aquelas trouxinhas, coloca um pouquinho de pó, é verdade, coisa pouca. O resto é rejunte, o resto é outro tipo de material aí que arrebenta com os pulmões e com o nariz do noiado. Rapaz, o que tem de noiado cheirando aí rejunte, daquele negócio de cerâmica, só tá cheirando porcaria. E se acha ainda, vou dar um tiro, fica cheirando aquelas porcarias aí, tá pra morrer. Quem cheira a cocaína não dura muito tempo. Esse pessoal que tá fumando, tá cheirando, olha, abre o olho. Se tu cheirar até o final do ano, com certeza não vai ver Papai Noel.
É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, noite e madrugada das mais tranquilas. Ninguém morreu na paulada, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na bala, ninguém morreu atropelado. Uma noite e madrugada realmente das mais tranquilas no Instituto Médico Legal. Tudo tranquilo. George na permanência, tomando conta do livro da capa preta, já me dizia na madrugada. Pelegrino, até no exame de corpo de delito foi mole a noite passada. Paulo Guerra, realmente uma noite e madrugada das mais tranquilas. A única morte que ocorreu foi lá no município de Borba e ficou por lá mesmo, dá por lá, deram jeito. Rapaz, Paulo Guerra, um homem de 24 anos de idade, foi preso, ele matou o próprio padrasto, o Sebastião Gutierrez Pantoja, de 42 anos de idade. Foi lá em Borba. O motivo do crime, de acordo com informações da delegacia lá do município, alô, Rádio Santo Antônio, o crime ocorreu lá na rua T5, no bairro de São José. O enteado e padrasto iniciaram uma discussão que acabou em tragédia por causa do almoço. A briga comeu Paulo Guerra. O negócio não tá fácil lá em Borba. Padrasto morre na mão do enteado por causa de comida. As informações dão conta de que o pau comeu, a morte aconteceu por causa de um rabo de jaraqui. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte não saiu de seu puleiro e nenhuma morte violenta foi registrada na cidade. Agora é contigo, agora é com ele, com meu chefe, não é lá em Borba não, com o chefe é na Cuia Grande quando a gente sai. E ele é que paga. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes do esporte, os números da Mega Sena concurso 2304. Dezenas sorteadas 12, 21, 29, 54, 56 e 57. 12, 21, 29, 54, 56 e 57. O prêmio acumulou em 90 milhões. A quina saiu para 90 apostas e cada uma vai receber R$47.955,93. A quadra vai pagar para 5.934 apostadores R$1.039 e de quebra 5 centavos. Agora o esporte. STJD define que Campeonato Amazonense 2020 não terá continuação. Ainda conforme a decisão, representantes amazonenses nas competições do ano que vem devem ser definidos pelo ranking da CBF. Placar do jogo de ontem pela Libertadores. Nacional do Uruguai 1, Racing 2. Caracas 0, Independiente Medellín 2. Palmeiras 5, Bolívar 0. Junior Barranquilla 0, Barcelona do Equador 2. Flamengo devolvendo a goleada 4, Independiente del Valle 0. River Plate 2, São Paulo 1, São Paulo eliminado. Aliança 2, Estudiantes da Venezuela 1. Campeonato Brasileiro. Botafogo jogando em casa 1, Bahia 2. Corinthians 0, Atlético Goianiense também 0. Jogos da Série B. Confiança 1, Brasil de Pelotas também 1. Cruzeiro 3, Ponte Preta 0. Série C. Tombense 1, Criciúma 0. Na Série D, o Bragantino do Pará derrotou o Fast por 3-1. E ontem começou a decisão do Campeonato Cearense e o Fortaleza saiu na frente. Venceu o Ceará por 2-1. Sorteio define hoje os confrontos e também mandos do campeonato nas oitavas de final da Copa do Brasil. A CBF vai transmitir o evento em seu site oficial. Quem avançar para as quartas de final vai receber 3,3 milhões em premiação. Os 16 times que disputarão as oitavas de final são América Mineiro, Atlético Goianiense, Botafogo, Ceará, Juventude, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Bragantino,
Cuiabá e Fortaleza. Últimas notícias. Num dia de alívio no mercado financeiro, o dólar caiu e a bolsa subiu. O dólar comercial encerrou esta quarta-feira vendido a R$ 5,61 com recuo de 0,025. Menos 0,44%. O índice Bovespa da B3 fechou o dia aos 94.603 pontos, com alta de 1,09%. O governo decidiu prorrogar a isenção das alíquotas de imposto sobre operações financeiras sobre operações de crédito até 31 de dezembro, informou uma fonte da equipe econômica. O imposto foi zerado em abril por conta do impacto econômico da pandemia do coronavírus e já havia sido estendido por 90 dias. A medida perderia validade nesta sexta-feira. Desemprego no Brasil sobe para 13,8% em julho, maior taxa desde 2012, e atinge 13,1 milhões. O país perde 7,2 milhões de postos de trabalho em 3 meses de pandemia e população ocupada encolhe para o menor contingente já registrado pela pesquisa do IBGE. População subutilizada e desalentada atinge recorde. Os candidatos ao Enem deverão cadastrar foto da inscrição até esta quinta-feira. Exame será em 17 e 24 de janeiro para os 5,7 milhões de inscritos que escolheram a prova impressa. Outros 96 mil farão a prova digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O Brasil ficou em 10º lugar na Olimpíada Internacional de Matemática, a maior competição entre estudantes de 14 a 19 anos do ensino médio. Foi o melhor resultado já conquistado pelo país. A equipe brasileira somou 165 pontos com uma medalha de ouro e 5 de prata e ficou à frente de Japão, França, Canadá e Alemanha. O país registrou 876 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totaliza 143.886 óbitos. São 4.813.586 brasileiros contaminados pelo novo coronavírus. A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou uma denúncia de peculato e lavagem de dinheiro contra o advogado Frederico Wassef, que já representou o presidente Jair Bolsonaro sem partido e o filho mais velho dele, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. Com isso, o Wassef se tornou réu. A operação Esquema Cifrão, desdobramento da Lava Jato, investiga desvios na Fé-Comércio do Rio de Janeiro. A denúncia foi aceita pelo juiz federal substituta Caroline Vieira Figueiredo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira a lei que estabelece teto de R$100 mil para obras executadas pelo poder público sem licitação durante a pandemia do novo coronavírus. O limite anterior a medida provisória era de R$8 mil ou até 15 mil, conforme o tipo da obra. Essas regras já estão em vigor desde maio, quando foram editadas pelo governo em uma medida provisória. A eleição de 2020 já é a disputa municipal com o maior número de candidatos policiais e militares dos últimos 16 anos. Em números absolutos, são 6.700 postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em todo o país, superior ao total registrado em 2012. E mais? 8.700 candidatos adotaram títulos religiosos nos nomes que serão representados nas urnas. O Renda Cidadã, que não saiu do papel e o projeto segue sem decolar por falta de recursos. Paulo Guedes descartou o uso do dinheiro destinado ao pagamento de precatórios para financiar o novo programa social. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com integrantes da equipe econômica do governo no Palácio do Planalto para encontrar uma fonte de financiamento para esse projeto. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira o projeto que muda as regras de controle de barragens e estipula em até R$1 bilhão o valor da multa para empresas que descumprirem normas de segurança. A sanção foi divulgada pelo Palácio do Planalto e a lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Segundo o governo, Bolsonaro decidiu vetar alguns dispositivos que haviam sido aprovados no Congresso. 6 horas e 44 minutos em Manaus.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, reagiu negativamente à indicação do desembargador Cássio Nunes Marques à corte. Fux, segundo relatos feitos ao Estadão, se irritou principalmente por ter visto uma interferência direta do ministro Gilmar Mendes na escolha do indicado do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Dias Toffoli também participou da reunião na casa de Mendes, que selou o favoritismo do desembargador do Piauí. A vaga da corte se abre no dia 13 de outubro com a aposentadoria do decano Celso de Mello. O favoritismo de Cássio na corrida ao Supremo pegou boa parte do governo de surpresa na manhã desta quarta-feira. Em discurso gravado e apresentado nesta quarta-feira na cúpula sobre biodiversidade da Organização das Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que organizações em parceria com algumas ONGs comandam crimes ambientais no Brasil e também no exterior. Bolsonaro foi um dos chefes de Estado que enviaram um discurso gravado à ONU para a cúpula que ocorreu dentro dos eventos da Assembleia Geral da instituição, que neste ano foi realizada de forma virtual devido à pandemia do novo coronavírus. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, rebateu nesta quarta-feira a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que haveria boatos de que Maia, em acordo com a esquerda, teria travado a aprovação das privatizações que são pauta do governo federal. Nesta quarta-feira, Maia reagiu. Paulo Guedes quer desviar o foco do debate do teto de gastos. Ele não tem base, não tem voto para aprovar a privatização e nem a CPMF. Mais cedo, nesta quarta-feira, Guedes falou em live de que haveria boatos de um acordo entre o presidente da Câmara e a esquerda para não pautar as privatizações. O governo do presidente Donald Trump anunciou uma nova redução da cota de refugiados admitidos nos Estados Unidos, com o limite de 15 mil pessoas em 2021. Uma medida adotada com o pensamento voltado para a eleição de novembro. O Departamento de Estado fez o anúncio na quarta-feira à noite, 30 minutos antes do início do ano orçamentário de 2021, no dia 1º de outubro, respeitando no limite o prazo estabelecido pela lei. Nos próximos 12 meses, o máximo de 15 mil refugiados poderão ser admitidos no país, exceto em caso de mudança na administração, contra os 18 mil refugiados autorizados este ano. Este é o menor número autorizado em um ano e representa uma quantidade ínfima na comparação com as 100 mil pessoas recebidas anualmente durante a administração do presidente anterior, Barack Obama. O humorista, gráfico e cartunista argentino Quino, criador da personagem Mafalda, a garota inteligente que transcendeu fronteiras, morreu aos 88 anos, informou seu editor nesta quarta-feira. Quino morreu. Todas as pessoas boas do país e do mundo ficarão de luto por ele, disse seu editor, Daniel Divinsky, no Twitter. O Greenpeace levou nesta quarta-feira para a frente da sede da ONU em Nova York, durante a cúpula da biodiversidade da organização, 2 esculturas em gelo representando os presidentes de Brasil e Estados Unidos, Jair Bolsonaro e Donald Trump, para protestar contra as políticas ambientais dos 2 governantes. As esculturas foram colocadas em um pier na frente do edifício e logo derreteram, enquanto Kate Flynn, uma ativista da ONG, segurava um cartaz com a frase "Líderes da extinção, destruindo um planeta em crise", escrita em português. Onde estão Trump e Bolsonaro enquanto o mundo arde? Indagou. Eles têm que acordar para a decadência ecológica e seguir a ciência, disse Arlo Hemphill, do braço americano do Greenpeace, Estados Unidos, em um comunicado. Segundo a agência de notícias F, o ativista enfatizou que os governantes devem agir imediatamente para acabar com o desmatamento, proteger pelo menos 30% dos oceanos e parar com as emissões que estão prejudicando o clima. As florestas da Amazônia perderam 974 toneladas de carbono entre 2011 e 2015, com 1/3 deste prejuízo sendo causado pelo desmatamento, segundo o estudo publicado nesta quarta-feira pela revista Science Advance. O desmatamento é a causa principal das perdas de carbono nas florestas tropicais, mas não atua sozinho, diz o texto, que tem como principal autor Celso Henrique Leite Silva Júnior, do Laboratório de Ecossistemas Tropicais e Ciências Ambientais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, localizado em São José dos Campos, em São Paulo. A fragmentação das florestas, que é uma característica do processo de desmatamento, promove perdas indiretas de carbono induzidas por um efeito nas bordas da floresta, o que não leva em conta as políticas
para a redução das emissões de carbono nos trópicos, segundo os pesquisadores. Na Amazônia, maior floresta tropical contínua do mundo, o desmatamento transformou de maneira constante o que eram florestas de crescimento antigo em áreas destinadas à agricultura e à pecuária, o que fragmentou a paisagem. A exposição das florestas da terra ao efeito das bordas está muito extensa. Globalmente, 70% das florestas estavam dentro de 1 quilômetro das bordas florestais em 2000. No entanto, só 5,2% das florestas da Amazônia brasileira estava dentro dessa mesma zona de bordas em 2014, indica o estudo. As conclusões desta pesquisa apontam as frágeis bordas desmatadas como uma fonte significativa e até agora não mensurável de perda de carbono. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país destacam hoje o Globo. Bolsonaro escolhe desembargador Cássio Nunes para a vaga de ministro do Supremo. Folha de São Paulo. Na ONU, Bolsonaro diz haver cobiça internacional sobre a Amazônia e acusa ONGs. O Estado de São Paulo. A Anvisa poderá flexibilizar e liberar vacina da Covid-19 com eficácia de 50%. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. O governo decide prorrogar acordos de suspensão e redução salarial. Valor econômico. Guedes alfineta Maia e deputado diz que o ministro está desequilibrado. Estado de Minas. Brasil tem 36 casos de pacotes oriundos da Ásia com sementes não solicitadas. Jornal do Comércio no Recife. Professores da rede privada de Pernambuco decretam estado de greve. Fortaleza, Diário do Nordeste. Escolas municipais de Fortaleza não terão mais aulas presenciais deste ano, decide prefeitura. Porto Alegre, 0 hora. Desembargador suspende sentença de primeira instância e autoriza a retomada da tramitação do impeachment de Marquesan. As eleições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Contratações superam nível pré-pandemia. A crítica. A empresa ignora a lei e corta luz de casa. Em tempo. Alunos do Fundamental retornam às aulas. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.